A velha casa respirava poeira e silêncio. Ana, sentada na varanda, via o tempo passar como um rio lento, lamacento. Cada ruga em seu rosto contava uma história de esperanças desfeitas e sonhos empoeirados, como os móveis da sala, cobertos por lençóis brancos fantasmas. A solidão era sua companheira constante, um sussurro persistente em seus ouvidos, lembrando-a de cada ausência, de cada promessa não cumprida. Os dias se arrastavam, tingidos de um cinza melancólico, e a noite chegava como um manto pesado, abafando qualquer resquício de alegria. Ela se sentia como uma árvore seca, suas raízes enfraquecidas pelo tempo e pela dor. As lembranças, antes doces e reconfortantes, agora eram agulhas finas, espetando seu coração a cada instante. O abandono a corroía por dentro, a ingratidão dos filhos, a distância dos amigos, tudo se acumulava como um fardo insuportável. Ana se perguntava, em meio às noites insones, qual era o sentido de continuar? Qual a razão para respirar mais um dia? A fé, que antes a sustentava, parecia ter se esvaído, deixando apenas um vazio profundo, um eco silencioso em sua alma. Um dia, enquanto folheava um álbum de fotos antigo, uma imagem chamou sua atenção. Era uma foto de sua infância, ela sorrindo, radiante, nos braços de sua avó. Uma onda de ternura invadiu seu coração, e junto com ela, uma vaga lembrança das palavras de sua avó. Deus cuida de nós, Ana, em todos os momentos, mesmo quando não percebemos. Aquelas palavras, há muito esquecidas, ressoaram em sua mente como um raio de luz em meio à escuridão. Naquela mesma tarde, um pequeno pássaro ferido apareceu em seu jardim. Ele estava caído, com uma asa machucada, incapaz de voar. Ana, com cuidado, o pegou em suas mãos e o levou para dentro de casa. Ela limpou sua ferida, deu-lhe água e comida e o abrigou em uma gaiola improvisada. Ao cuidar daquele pequeno ser indefeso, Ana sentiu um calor estranho em seu peito, uma sensação de propósito que há muito não experimentava. A cada dia, enquanto cuidava do pássaro, Ana se sentia mais forte, mais viva. Ela percebeu que, mesmo em meio à sua dor, ainda era capaz de amar, de cuidar, de se importar com outro ser. O pássaro, com seu canto suave, sua presença constante, trouxe um pouco de alegria de volta à sua vida. Ana começou a acreditar que, talvez, ainda houvesse esperança, que a vida ainda podia lhe reservar momentos de felicidade. Um dia, após algumas semanas de cuidados, o pássaro finalmente conseguiu voar. Ana abriu a gaiola e o viu alçar voo, livre e forte, em direção ao céu azul. Ao vê-lo partir, Ana sentiu uma mistura de alegria e tristeza. Alegria por ter ajudado aquele pequeno ser a se recuperar, tristeza por ter que se despedir, mas, acima de tudo, sentiu uma profunda gratidão. Aquele pequeno pássaro, com sua fragilidade e sua beleza, havia lhe ensinado uma lição valiosa, que mesmo nos momentos mais difíceis, a vida sempre encontra um jeito de florescer, de seguir em frente, de nos mostrar que não estamos sozinhos. Naquela noite, Ana dormiu profundamente, pela primeira vez em muitos meses. Em seus sonhos, ela viu o rosto de sua avó, sorrindo para ela, e ouviu, em seu coração, as palavras que haviam transformado sua vida. Deus cuida de nós, Ana, em todos os momentos, mesmo quando não percebemos. Ela acordou com uma sensação de paz e serenidade, uma certeza de que, mesmo em meio à solidão e à dor, ela nunca estaria realmente sozinha. O cuidado de Deus era como um abraço invisível, envolvendo-a em todos os momentos, guiando-a em cada passo.
Nos dias que se seguiram, Ana começou a caminhar novamente pelo parque. Já não sentava no banco com o olhar perdido, mas observava as flores, as crianças brincando, os casais de mãos dadas. Percebia a beleza da vida que a cercava, mesmo em meio à sua dor. Um dia, enquanto caminhava, encontrou uma senhora idosa sentada no mesmo banco onde tantas vezes havia se lamentado. A senhora estava alimentando os pombos e sorriu para Ana quando ela se aproximou. "Bom dia, querida", disse a senhora com uma voz suave e acolhedora. "Que bom vê-la por aqui." Ana hesitou por um momento, mas sentiu um impulso irresistível de conversar com aquela mulher. Sentou-se ao lado dela e começaram a conversar. A senhora se chamava Clara e havia perdido o marido há alguns anos. Ela sabia o que era a dor da perda, a solidão que corrói a alma. "A dor nunca vai embora completamente, querida", disse Clara com um olhar compreensivo. "Mas ela pode se transformar em algo mais, pode se transformar em amor, em compaixão, em força." Clara contou a Ana sobre sua fé, sobre como a certeza do cuidado de Deus a havia sustentado nos momentos mais difíceis. Ela explicou que Deus não nos abandona em meio à dor, mas caminha conosco, nos amparando e nos dando forças para seguir em frente. "Deus é como um jardineiro", disse Clara com um sorriso. "Ele poda as flores murchas para que as novas possam florescer. Às vezes, a poda dói, mas é necessária para que a vida continue." As palavras de Clara tocaram o coração de Ana. Ela percebeu que, talvez, a dor da perda não fosse um castigo, mas uma oportunidade de crescimento, de transformação, uma oportunidade de se aproximar de Deus e sentir o seu amor incondicional. Ana começou a frequentar a igreja com Clara. Lá, encontrou outras pessoas que haviam passado por situações semelhantes e que haviam encontrado conforto e esperança na fé. Começou a participar de grupos de apoio, onde podia compartilhar suas dores e angústias sem medo de ser julgada. Aos poucos, Ana foi se libertando do peso da tristeza. Começou a se permitir sentir alegria novamente, a sorrir, a sonhar. Descobriu novos talentos, novas paixões. Voltou a pintar, a cozinhar, a cuidar do jardim. Percebeu que a vida era um presente precioso e que não podia desperdiçá-la se afogando na dor. Um dia, enquanto pintava um quadro, Ana teve uma inspiração. Decidiu pintar um pássaro voando em direção ao sol. Um pássaro livre, forte, cheio de esperança. Ao terminar o quadro, Ana sentiu uma profunda sensação de paz e gratidão. Ela sabia que a dor da perda sempre faria parte de sua história, mas que não a definiria mais. Ela havia aprendido a trocar a angústia pela certeza do cuidado de Deus, a transformar a dor em força, a solidão em esperança. Ana voltou a ser a mulher alegre e vibrante que sempre fora. Voltou a amar a vida, a se conectar com as pessoas, a fazer a diferença no mundo. Abriu um ateliê de pintura e começou a dar aulas para crianças carentes. Encontrou um novo propósito, uma nova razão para viver. Um dia, enquanto caminhava pelo parque, Ana encontrou um jovem sentado no mesmo banco onde tantas vezes havia se lamentado. O jovem estava com um olhar perdido, a expressão triste. Ana se aproximou dele e sentou-se ao seu lado. "Está tudo bem?" perguntou Ana com uma voz suave e acolhedora. O jovem hesitou por um momento, mas sentiu um impulso irresistível de conversar com aquela mulher. Começaram a conversar e Ana percebeu que o jovem estava passando por um momento difícil. Havia perdido o emprego e estava se sentindo perdido e desesperançado. Ana ouviu atentamente a história do jovem e, ao final, disse a ele: "Eu sei como você se sente. Já passei por momentos muito difíceis na vida,
mas aprendi que, mesmo em meio à dor, sempre podemos encontrar esperança. Deus cuida de nós em todos os momentos, mesmo quando não percebemos. Ana contou ao jovem sobre sua história, sobre a perda de sua avó, sobre o pássaro que havia encontrado no parque, sobre o encontro com Clara, sobre a fé que a havia sustentado nos momentos mais difíceis. O jovem ouviu atentamente cada palavra de Ana e, ao final, sentiu um raio de esperança em seu coração. Percebeu que não estava sozinho, que havia outras pessoas que haviam passado por situações semelhantes e que haviam conseguido superar a dor. Ana convidou o jovem para ir à igreja com ela. Ele aceitou o convite e, a partir daquele dia, sua vida começou a mudar. Encontrou apoio e compreensão na comunidade religiosa e, aos poucos, foi se libertando do peso da tristeza e do desespero. Alguns meses depois, o jovem conseguiu um novo emprego e voltou a sorrir. Agradeceu a Ana por ter lhe mostrado o caminho da fé e por ter lhe dado esperança quando ele mais precisava. Ana sorriu e disse a ele: "Não fui eu quem te ajudou, foi Deus quem te guiou até mim. Ele sempre cuida de nós, em todos os momentos." E assim, Ana continuou sua jornada, levando consigo a certeza do cuidado de Deus e a esperança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz sempre encontraria um caminho para brilhar. Ela se tornou uma fonte de inspiração para muitas pessoas, compartilhando sua história e transmitindo a mensagem de que a fé pode nos ajudar a superar qualquer obstáculo. Ana aprendeu que a angústia pode ser transformada em paz, a tristeza em alegria, a solidão em comunhão. Ela se tornou uma mensageira da esperança, mostrando que com fé e perseverança é possível encontrar um novo sentido para a vida, mesmo após as maiores perdas. Um dia, enquanto caminhava pelo parque, Ana encontrou uma senhora sentada em um banco, com o olhar perdido e a expressão abatida. Ana se aproximou dela e, com a delicadeza que havia aprendido com sua avó, perguntou se estava tudo bem. A senhora, surpresa com a gentileza de Ana, começou a chorar. Contou que havia perdido seu marido há pouco tempo e que se sentia completamente sozinha e desesperada. Ana ouviu atentamente a história da senhora e, ao final, disse a ela: "Eu sei como você se sente, já passei por isso, mas quero que saiba que você não está sozinha. Deus está com você, cuidando de você, mesmo que você não perceba." Ana compartilhou com a senhora sua própria experiência de perda e superação, mostrando que era possível encontrar forças para seguir em frente, mesmo após a dor mais profunda. A senhora ouviu atentamente as palavras de Ana e, aos poucos, um sorriso começou a surgir em seu rosto. Ela sentiu um raio de esperança em seu coração, uma certeza de que não estava sozinha e de que poderia encontrar um novo sentido para a vida. Ana convidou a senhora para tomar um café e conversar mais um pouco. Elas passaram horas conversando, compartilhando suas histórias e se apoiando mutuamente. Ao final do dia, a senhora agradeceu a Ana por ter lhe dado esperança e por ter lhe mostrado que a vida ainda valia a pena ser vivida. Ana sorriu e disse a ela: "Não fui eu quem te ajudou, foi Deus quem te guiou até mim. Ele sempre cuida de nós, em todos os momentos." A senhora, inspirada pela história de Ana, decidiu se juntar a um grupo de apoio para pessoas que haviam perdido seus entes queridos. Lá, encontrou outras pessoas que haviam passado por situações semelhantes e que a entenderam e apoiaram em sua jornada de cura. Aos poucos, a senhora foi se libertando do peso da tristeza e da solidão e encontrando um novo sentido para a vida. Ela se tornou uma voluntária em um abrigo para idosos, levando alegria e conforto para aqueles que se sentiam sozinhos e abandonados.
A senhora aprendeu que, mesmo após a perda, é possível encontrar a felicidade e a realização, desde que se tenha fé e esperança. E assim, Ana continuou a espalhar a mensagem do cuidado de Deus por onde passava, tocando os corações das pessoas e transformando vidas. Ela se tornou um exemplo de fé, esperança e amor, mostrando que, mesmo em meio à dor, é possível encontrar a paz e a alegria. Ela ensinou que a angústia pode ser trocada pela certeza do cuidado divino, que a tristeza pode ser transformada em gratidão, que a solidão pode ser substituída pela comunhão. Ana mostrou que, com fé e perseverança, podemos superar qualquer obstáculo e encontrar um novo sentido para a vida, um sentido de propósito e amor. Ana mostrou que, com fé e perseverança, podemos superar qualquer obstáculo e encontrar um novo sentido para a vida, um sentido de propósito e amor. E tudo começou com um pequeno pássaro ferido, um gesto de bondade e a certeza de que, em todos os momentos, Deus está cuidando de nós. Se você se sentiu tocado por essa história e acredita que também pode transformar sua angústia em paz, inscreva-se no canal e continue acompanhando nossas histórias inspiradoras. Juntos, podemos aprender a confiar no cuidado de Deus e a encontrar a serenidade em meio aos desafios da vida.